Mais um assunto importante, foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento o projeto de crédito suplementar em que o Executivo pede autorização do Congresso para quitar por meio de operações de crédito despesas correntes de 248 bilhões e 900 milhões de reais. Agora, a medida segue para análise de deputados e senadores em sessão conjunta do Congresso ainda hoje, muito provavelmente ainda hoje. Restabelecido o contato, você abre agora, Andreasa, vai lá? Opa! Pessoal, esse é um assunto muito importante que tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado ruim? Aquele que não se deve festejar. O governo federal, o governo Temer, entrou no cheque especial, né? Pediu autorização para entrar no cheque especial. Isso tem um custo, é endividamento. Então, não há por que celebrar a existência desse dinheiro. O que há para se celebrar aqui? O fato de que houve uma negociação política e uma compreensão, portanto, do parlamento sobre a importância de autorizar que o governo entrasse no cheque especial, sob o risco circunstancial, excepcional, é uma decisão excepcional, de aprofundar a sua encrenca fiscal e não conseguir pagar a conta de custeio, aquela obrigatória. E por que o governo conseguiu essa votação sublime, tão festejada, por unanimidade? Porque negociou, porque articulou politicamente. Precisa ter clareza sobre isso. O governo entrou no cheque especial autorizando o endividamento. Essa foi a negociação feita. Fez política. Então, temos dinheiro aqui desbloqueado do contingenciamento para educação, cerca de R$1 bilhão. Dinheiro também da ordem de R$1 bilhão liberados para o Minha Casa Minha Vida e outra fortuna na casa dos 350 milhões de reais para a obra de transposição do Rio São Francisco. Essa foi a negociação que o governo fez, para não parecer que o governo passou um trator belíssimo, não. Ele conseguiu entrar no crédito especial, autorização para entrar no cheque especial, cedendo recursos, endividando, portanto, dinheiro que ele achava que não poderia gastar, para conseguir esse crédito suplementar de quase 250 bilhões. Então, é bom? Isso é bom? Não. É desesperador, é uma circunstância ruim para o Brasil. É algo excepcional. O pessoal está comemorando, eu vi gente comemorando, olha, nunca na história se concedeu um crédito suplementar dessa natureza. Que droga! Que porcaria! No entanto, era uma necessidade. Se fez política e isso é o lado bom. Vera Magalhães, você. Exatamente, Andreasa desenhou, falei disso no Jornal da Manhã, eu acordei para entrar cedo no Jornal da Manhã e qual não foi a minha estupefação quando eu vi no Twitter deputados, senadores se gabando de que havia 450 votos a favor do PLN 4, quando na verdade ele eleva a dívida pública que já está na casa dos trilhões de reais, que é um recorde que o Brasil detém, um triste recorde, que é responsável justamente por essa miséria, por alimentar esse ciclo em que todo o orçamento vai para pagar despesas obrigatórias, vai para pagar gastos obrigatórios e não se tem dinheiro para mais nada, não se tem dinheiro para investir. A gente está indo aí para vários anos de déficits fiscais contratados, que a gente chega no começo do ano e fala, olha, hoje, esse ano, a gente vai ter um déficit de tantos bilhões. E isso só cava mais fundo no poço. Então, era uma contingência necessária, porque se não aprovasse ontem, o governo iria infringir a regra de ouro, que proíbe que se emite dívida para pagar despesas correntes. Então, o Congresso deu ali um aval para o presidente não ficar nessa encalacrada, uma encalacrada que colocaria não só ele, mas vários agentes públicos com seus próprios CPFs e, em troca, o governo teve de ceder uma parte desses recursos para descontingenciar receitas que ele mesmo tinha bloqueado e para dar dinheiro para o Minha Casa Minha Vida, que não tinha recursos neste ano. Então, primeiro, não é o que se comemorar, segundo, foi possível graças a concessões do governo para a oposição, portanto, fazendo política. Então, isso mostra que o Congresso, sim, está disposto a votar as agendas necessárias, vai fazê-lo com a reforma da Previdência, cujo parecer deve ser apresentado amanhã, mas não tem vida fácil.
difícil o governo. O chefe da Casa Civil está com uma convocação aprovada para ir à CCJ. Iria hoje, não foi, irá. Isso insuflado pelos próprios deputados do PSL. Hoje, a CCJ do Senado derrubou o decreto de armas. Como eu disse aqui neste programa que aconteceria. E não era, portanto, torcida, não era nenhum engajamento, era apenas informação. Antecipar uma informação, falar com as fontes que têm informação e trazê-la ao ouvinte, que é o nosso papel como jornalista. Sua leitura, Alexandre. Bom, primeiro é bom lembrar que esse buraco fiscal do país foi herdado pelo governo atual, então, em nome da justiça, não é culpa do governo Bolsonaro que o Brasil esteja quebrado do jeito que está. Ele, claro, recebe o Brasil desse jeito e tem que fazer o melhor que puder para melhorar essa situação. Mas o governo atual recebeu o Brasil com esse buraco, ou usando as expressões mais bombásticas do ministro da Economia, que nós estamos nesse quase Venezuela, nesse buraco fiscal, enfim, ele já usou termos bem e corretos. Eu acho que ele tem mais é que usar esses termos mesmo, porque a situação é muito grave. Então, o que aconteceu com o Brasil, como foi dito aqui pelos meus companheiros, o Brasil teve uma autorização para entrar no cheque especial em mais 250, quase 250 bilhões de reais. Ou seja, o Brasil não está diminuindo o seu gasto público, não está economizando, não está aumentando a arrecadação, não está melhorando o funcionamento da economia. Ele está apenas com autorização de pagar a pendura, de pagar gastos que ele não está fazendo dinheiro para arcar. Então, o que a gente quer? Ok, saiu essa corda no pescoço, mas a médio e longo prazo, o que o Brasil precisa é diminuir gasto público, ter equilíbrio fiscal, ter responsabilidade fiscal, ter mais ter o que é o slogan até que muita gente usa, vá lá, menos Brasília, mais Brasil. O que quer dizer isso? Menos gasto público, menos intervenção do Estado na economia, menos boa parte do orçamento, inclusive da União, é despesa obrigatória. Então, para o Executivo, a margem é muito pequena, onde dá para economizar, onde dá para contingenciar, para usar aquela palavrinha que foi tão dita na época do que a gente estava comentando sobre educação. Enfim, agora, também eu queria, para dar uma ordem de grandeza do tamanho do problema do Brasil, quando a gente fala em 250 bilhões, que é o que foi aprovado como crédito extra ontem, isso é 1/4 do trilhão que o Paulo Guedes quer da reforma da Previdência em 10 anos. Então, mesmo que a gente consiga aprovar a reforma da Previdência do Paulo Guedes, que vai nos dar uma folga fiscal de 1 trilhão em 10 anos, nós temos para esse crédito extra 250 bi, 1/4 desse valor que vai ser torrado esse ano. Esse é o tamanho do buraco fiscal do Brasil.